Tira Chapéu, antiga Associação dos Empregados do Comércio na Bahia. Um prédio importante para a gente entender as transformações urbanas que aconteceram na cidade do Salvador, especialmente na primeira metade do século XX. Falar sobre essa edificação é também lembrar da importância de dois personagens. O primeiro grupo de personagens é a família Catarino e o segundo, o arquiteto Rossi Batista, que é um personagem de grande atuação no cenário das construções, aqui no contexto principalmente dos bairros mais aburguesados da cidade, do Salvador, do bairro do Comércio e do Centro Antigo. No início do século XX, as elites econômicas e políticas começam a destacar um planejamento na cidade do Salvador em que o antigo começa a dar lugar ao novo e esse novo tinha um padrão europeizante. Então, o que se seguiu nas construções que começam a ser edificadas entre 1912, 1915 e 1917 é justamente esse ecletismo que começa a reinar na cidade do Salvador. Então, vamos ter ao longo desses pavimentos todo um projeto muito sofisticado para aquele período, onde não só o interior vai mostrar em seus detalhes as questões sociais, estéticas e o uso do imóvel, mas também o exterior. O exterior, a fachada, os adornos decorativos, os balcões, os jarros que foram colocados, os atlantes que seguram a varanda, o tipo de detalhe no gradil, no telhado, as telhas francesas que foram utilizadas, tudo isso expõe de forma muito clara um status das elites econômicas ou mesmo políticas daquele contexto na cidade do Salvador, onde a arquitetura expõe de forma muito significativa o que a cidade quer mostrar para o mundo. Salvador é como uma capital europeia multissecular. Se estamos numa rua como esta, cheia de movimento, de vibração, de dinamismo do século XX, para voltarmos 400 anos atrás, é só atravessar os portais de suas magníficas igrejas. E o prédio teve diversos usos ao longo do tempo, de 1917 até os anos 80, 90. Primeiro, como foi dito, a Associação dos Empregados no Comércio, aqui no contexto da cidade de Salvador, da Bahia. Depois um prédio multiuso, onde tínhamos escola, biblioteca, onde tínhamos escritórios de médicos, consultório de dentista, entre outros profissionais liberais e associações que funcionavam aqui ao longo desses pavimentos. E especialmente um grande salão, onde temos a representação da imagem do deus Hermes, fazendo alusão a essa questão comercial, que é muito presente no prédio, onde tivemos vários eventos políticos importantes aqui no contexto de Salvador e da Bahia. Pronunciamentos de governadores, prefeitos, políticos e personalidades atuantes nesse contexto da cidade do Salvador. Então o Palácio Tira Chapéu é essa referência para a gente entender os caminhos da modernidade de Salvador ao longo do início do século XX, nessa primeira metade de tantas transformações que aconteceram aqui na cidade. Na Cidade Alta, encontramos o comércio elegante da cidade do Salvador, desde a Praça Municipal e pelas diversas ruas principais, como Rua Chile, Avenida 7 de Setembro e várias outras, espalham-se na movimentação própria das grandes capitais, todos aqueles que servem de leitmotiv ao ritmo dinâmico de um centro de vida ativa, laboriosa e fecunda, como bem atestam os melhoramentos. Esse equipamento a gente está falando de um prédio, onde terão 3 pavimentos principais, com 2.500 metros quadrados, além de detalhes internos que realmente chamam atenção. O palacete vai ter uma característica muito singular. A ideia é que a curto prazo, assim que nós conseguirmos efetivar a inauguração, ele possa ser um equipamento que gere vida 24 horas no entorno. Então, além do nosso foco de gerar emprego na comunidade local, treinar e capacitar essas pessoas para que você também fomente uma microeconomia na região, a ideia é que o equipamento funcione não apenas com operações gastronômicas, mas também promovendo cultura e arte. Então, a ideia é criar um espaço versátil para que, de fato, a gente consiga fazer isto pulsar e contribuir com a revitalização de toda a Rua Chile, e certamente será um indutor de novas revitalizações, e incentivo para que outros proprietários de imóveis também façam como nós fizemos aqui. Da padaria, da farmácia que vem até empreendimentos de outro porte, hotéis, etc. E tudo isso somado é que vai fazer o centro histórico ter vida. O centro histórico ele tem que ter vida, ele tem que atender ao morador, tem que ter a farmácia, a padaria, as pessoas têm que andar, tem que ter segurança, tem que poder chegar, tem que ser fácil chegar. E numa viagem a Salvador eu fiquei apaixonado pelo edifício do Palace. Isso foi há mais ou menos 10 anos atrás. O edifício estava totalmente degradado.
mas eu achei uma arquitetura fenomenal, talvez um dos edifícios Art Deco mais lindos do Brasil, e achei que valeria a pena realmente a gente tentar resgatar aquele patrimônio, como é o Palace. E aí a gente começou esse trabalho de formiguinha para a gente tentar envolver o maior número de agentes possíveis numa transformação da Rua Chile e seu entorno. Então essa mudança geral, e eu fico muito feliz da gente ter sido pioneiro nisso. A gente não gosta do modelo tradicional de assim, vamos fazer uma obra, vamos fazer uma restauração. A gente ponta a pome, fecha, fica lá 1, 2, 3 anos, de repente, puf, abre. Não, a gente fez questão de abrir o mais rapidamente possível. Eu digo rapidamente em função de segurança, né? Isso aqui é um canteiro de obras ainda. Então nós abrimos só esse salão para justamente a população ter acesso e vir aqui ver o que está acontecendo.